Chapecó Notícias. Oito horas, 19 minutos, temperatura está em 23,6 no centro da cidade. Chapecó Notícias, nesta manhã de terça-feira. Bom, nós vamos conversar com a deputada estadual Luciane Carminati, que é do Partido dos Trabalhadores. Você pode participar conosco, fazer o seu registro, mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 991 015588, via Facebook, né? Nós temos o rádio para ver e ouvir também. Teríamos a presença aqui da deputada ao vivo no estúdio, um pequeno contratempo, né? Não possibilitou que a deputada estivesse conosco aqui, mas participa agora por telefone. Nós vamos conversar a respeito dos trabalhos nesse ano de 2017, mesmo porque nós estamos aí já todos, né, de olho na eleição 2018, mas tem muita coisa para acontecer ainda agora em 2017. Deputada, bom dia. Trabalhos iniciam quando na Assembleia Legislativa? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Chapecó. Nós iniciamos os trabalhos no dia 1º de fevereiro, né? Na verdade, nós temos nos primeiros dias a votação da mesa diretora e também a mensagem, tradicionalmente já é um ritual da Assembleia Legislativa, a mensagem do governador, com a presença dele, aonde o governador também expõe as diretrizes do governo para o próximo ano. Então, isso deve acontecer no dia 2, né? E na semana 1ª de fevereiro nós temos já a eleição da mesa diretora e também toda a composição das comissões de trabalho, que são as comissões representativas de cada temática na Assembleia Legislativa. Então, os trabalhos oficialmente começam dia 1º. No entanto, a grande maioria dos deputados, eu acredito que já iniciaram as atividades, como eu mesmo iniciei no dia de ontem com a equipe internamente, preparando, planejando e já pensando as ações para o ano de 2017. Muito bem. A senhora é professora e sempre, né, há aquela discussão em torno das medidas do governo para com o magistério e discussão também envolvendo o Sinte, audiências, né, previstas com o secretário e discussão em torno de tudo isso, e aí a demora para o atendimento. Como se desenha essa discussão em torno da educação aqui no Estado a partir agora da retomada dos trabalhos nesse ano 2017? Então, no ano de 2016, nós tivemos muita dificuldade de avançar com relação aos problemas que envolvem a educação em Santa Catarina, seja com relação à infraestrutura das escolas, com relação à valorização do magistério catarinense, com relação à proposta pedagógica também, a própria implantação de medidas de combate à violência nas escolas, que é uma preocupação que nós temos, porque também tem aumentado muito a insegurança dos alunos e também dos professores, dos trabalhadores como um todo. E nesse sentido, no final do ano passado, eu fiz uma conversa com o secretário, quando ele esteve na Assembleia Legislativa, por uma iniciativa nossa também, portanto, uma convocação que nós fizemos, para ele apresentar a proposta para o ensino médio em Santa Catarina. E no debate com ele, então, nós já pré-agendamos que para o mês de fevereiro, né, portanto, mês que vem, nós teremos uma audiência com o secretário para tratar desses temas que eu falei. É sempre um grande desafio, Fábio, porque em Santa Catarina nós temos muitos problemas, inclusive se nós pensarmos do ponto de vista da qualidade da educação, mas não só da qualidade da educação. Aqui mesmo em Chapecó nós temos exemplos de escolas com estruturas físicas com problemas gravíssimos, como é o caso do Lara, que nós conseguimos iniciar
a obra, mas a obra ainda não foi concluída, né? A escola toda deve ser reconstruída e não uma parte dela. A escola do São Francisco, que tem problemas estruturais e também tem toda a relação que precisa ser construída do ponto de vista da segurança. Nós temos o Bertazzo, que é um dos colégios mais antigos de Chapecó e que também precisa de uma boa reforma. O Valesca, que iniciou a obra, né? Então o Valesca já foi concluída praticamente. Nós temos o Genicomel, também é outro grande problema, e assim vai. Então, muitas escolas com problemas, mas a questão central é justamente a valorização do magistério catarinense, né? Que é um problema, como você falou, já se desdobra há muito tempo, a gente não consegue ver saída, mesmo quando o governo diz que vai tomar medidas para tirar de alguns professores ACTs, né, ou melhor, tirar dos professores ACTs para valorizar os concursados, mesmo que a gente foi contra, mas o governo conseguiu aprovar e de fato essa medida mesmo assim não se concretizou. Então, eu diria que nós vamos ter um ano de muita peleia, né, um ano de muito trabalho, um ano de muito debate, um ano de muita luta, né, até porque tem todo esse debate do cenário nacional também, que interfere nos estados e municípios, e que coloca medidas, né, como, por exemplo, os recursos do pré-sal, que seriam uma fonte de financiamento da educação brasileira. Nós também estamos perdendo esse recurso, então esse dinheiro novo, né, que poderia financiar o plano de carreira, o plano nacional e estadual de educação, com medidas que estão descritas já para a próxima década, desde a medida da meta 17, que eleva a remuneração dos professores, como também pensar a educação em tempo integral, a melhoria das condições de trabalho, a tecnologia, a modernização na escola, tudo isso precisa de dinheiro. E se nós não tiver o pré-sal, eu não consigo ver nesse cenário de não aumentar impostos, né, que a população já não suporta mais isso, a gente não vê uma outra fonte de financiamento. Então, significa que nós vamos ter um ano muito duro, muito difícil, mas para a educação não é novidade, né? A educação já é algo que já está incorporado na mente dos trabalhadores da educação e da sociedade como um todo, eu diria. Bom, os nossos ouvintes podem participar via WhatsApp ou pelo Facebook Rádio para Ver e Ouvir, né, Carol? Nós estamos ao vivo no Facebook, falamos por telefone com a deputada estadual Luciane Carminati. Você pode participar, deixa o seu comentário, sua pergunta aqui no nosso vídeo ou no nosso WhatsApp 991015588, 991015588, ou ainda pelo telefone 2049-1212, 2049-1212. Nós vamos lhe atender e repassar a sua pergunta, deputada. Já tem gente perguntando aqui se a senhora conhece a realidade do sistema prisional aqui do nosso município, e a gente falava aqui no programa hoje sobre as dificuldades no Brasil, rebeliões, mortes, cadeias entupidas. Aqui em Chapecó, aproveitando a pergunta do nosso ouvinte, qual é o seu conhecimento a respeito da situação? Então, eu já fiz visitas ao sistema penitenciário de Chapecó, né? Nós já estivemos conhecendo, estivemos inclusive na inauguração, acompanhei toda a construção do CAS e CASEP, e também eu, na verdade, trabalhei, Fábio e os ouvintes, eu trabalhei no início da minha carreira profissional, eu trabalhei na antiga FUCABEM, que era justamente onde ficavam, na época, os menores infratores e que cometiam delitos mais graves também no CIP, né, que era o Centro de Atendimento Provisório. E depois, muitos desses acabavam indo para o sistema penitenciário. Então, a gente conhece, claro que não é um conhecimento de fundo, porque a gente não trabalha internamente, mas a relação que a gente tem é justamente a relação de visitação, de diálogo com os agentes penitenciários,
Nós fizemos no ano passado algumas conversas e audiências com os servidores, né, através da sua representação, para discutir as condições de trabalho, a carreira, em função de que havia uma lei na Assembleia tramitando. Então, nós sabemos o quanto é difícil trabalhar nessa área, precisa ter uma série de, eu diria, de funções funcionando concomitantemente, desde o Poder Judiciário que funciona, desde a relação com a comunidade, né, com as famílias dos presos, mas, sobretudo, internamente, a relação do servidor com o preso. E a gente sabe que aqui em Chapecó tem um trabalho bom. No entanto, o sistema penitenciário, ele tem a formatação que tem no país, né? As cadeias têm muito mais presos do que o sistema prevê, né? E aí há todo um debate também com relação à tipificação das penas e, enfim, quem você coloca na cadeia e qual é o tipo de penalidade que se aplica de acordo com a gravidade do fato ocorrido. Ou seja, quanto mais grave, maior, né, o regime ou o tempo de permanência. E isso também faz com que hoje no Brasil todo se discuta quem tem que ficar preso e quem tem que ter medidas alternativas. Isso é um debate que, de fato, nós precisamos encarar, né, porque não vai ter presídio penitenciário suficiente para todos os que cometem crimes de diferentes potenciais, né? Então, acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, mas é claro que nos preocupa, né? Porque a entrada das facções no sistema penitenciário, ele tem ocasionado a grande maioria dos casos que a gente viu agora, né, que passam já próximo a 150 mortes, né, já ultrapassa o Carandiru, que foram 111, né, então é muito grave isso, e é claro que tem o sentimento, às vezes, da população, bom, quem está lá é porque não presta, só que o Estado, ele, se existe uma lei que deve ser garantido a reclusão e também no sentido da reintegração, muito embora isso não ocorra, né, ocorre muito pouco, né, são poucos os lugares onde há trabalho, há oficinas, há reintegração, mas o Estado, ele tem que agir no rigor da lei, ele não pode substituir a justiça, né, então senão precisaria ter reclusão, então você adota outras medidas e acabou. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, mas, sobretudo, proteger a população, né? Que a população também não pode ficar refém da insegurança que acontece hoje, que está acontecendo, felizmente não aqui no Estado, né? Nós não tivemos nenhum caso agora, pelo menos até o momento, mas espero que não aconteça. Bom, deixa eu lhe perguntar também sobre o próximo pleito, porque no Brasil é assim, a gente sai de uma eleição e já vai para outra, né? Passamos aí pela municipal e já temos a eleição nacional e federal agora daqui a menos de 2 anos, né? Em 2018. E está sendo articulado no Estado, né, uma junção, um encontro, uma reunião de siglas partidárias, pelo que a gente percebe, né, meio que isolando o PMDB, que parece que terá dificuldades na próxima eleição, mas fala-se muito de uma aproximação do PSD com o seu partido, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Isso está em curso, o deputado Miris tem conversado com lideranças do seu partido, de que forma a senhora vê essa aproximação e uma possível união para 2018? Qual é de que forma isso está sendo tratado e qual é o sentimento agora, nesse momento, faltando pouco menos aí de 2 anos para a próxima eleição? Então, nós estamos focados mais na eleição interna
que nós temos agora previsto a formação das chapas até o final desse mês de janeiro, e a eleição até abril desse ano. Então, nós temos a eleição da direção partidária. Esse é o foco central agora, porque a partir da direção partidária no âmbito local, estadual e nacional, é que nós vamos discutir 2018, 2020, 2022, enfim, nós vamos discutir para onde vai não só o partido, os compromissos que se assumem, mas, sobretudo, com quem estamos, né? E para garantir que projeto de país, que projeto de Estado e quais são as linhas de atuação também da nossa militância. Então, esse é o principal enfoque nesse momento. Nós não fizemos nenhum diálogo, eu diria, estrategicamente pensando 2018 com nenhum partido. Agora, o que tem acontecido é que nas eleições municipais, olhando o âmbito local, nós temos diferentes composições. Nós temos muitos lugares que o PT lançou chapa pura, né, o caso de Guarujá do Sul, aqui pertinho de Chapecó, prefeito e vice do PT, ganhou a eleição, é um cenário. Temos o caso aqui de Saudades, que o PT é cabeça de chapa e o vice é PSDB. E nós temos inúmeros lugares que o PT apoiou o PSD ou que foi apoiado pelo PSD. Então são cenários locais muito diferentes, muito diversos, e que dependem sobretudo de uma aliança pensando o município e também a identidade com essas pessoas que você convive no dia a dia, que você conhece e que às vezes se aproxima. No âmbito estadual, o fato é que o PSD tem uma estratégia colocada de lançar a candidatura ao governo. Como você falou, o PMDB vai numa outra ponta, né, que eu avalio que inclusive podem estar juntos. Né, é um momento ainda de todos dizer que são candidatos e depois, lá na frente, podem manter a aliança que tem hoje, a nível estadual. E em relação ao PT, a nossa estratégia é justamente focar nesse momento na direção e pós a eleição é que começa oficialmente o debate de Santa Catarina com relação às alianças. Mas eu particularmente defendo que nós temos que rearticular a Frente Popular em Santa Catarina, que são os partidos que a gente tem mais identidade, que é o PDT, né? Que é o PCdoB, que é o PT. Então, eu acho que a política tem mostrado que não dá mais para a gente se juntar com todo mundo em nome de um balcão de negócios, de um troca-troca, e a população não aceita mais isso. Eu acho que ganhar ou perder faz parte, mas a gente precisa construir com a sociedade efetivamente quais são as ações que precisam ser feitas para mudar, para melhorar o nosso estado e o nosso país. Acho que isso é mais do que ganhar uma eleição, né? Porque eleição você pode ganhar vendendo a mãe, como diz o ditado popular, né? Ganha de qualquer jeito, usando a máquina, usando estruturas. O caso de Chapecó foi um caso bem típico. Nós terminamos a eleição e em uma semana, né, já teve a situação da vereadora mais votada, em um mês e meio, mais uma vereadora das mais votadas, também denunciada pelo Ministério Público. Então, de que jeito a gente ganha a eleição? Desse jeito, numa correlação de forças desigual, desequilibrada, com estruturas que não são justas e que são da população, que são do povo e, portanto, não poderiam ser usadas dessa forma. Então, eu não acredito mais nisso, acho que é arbitrário, a população tem que fazer esse debate, o voto tem que ser mais limpo, porque se a eleição não é limpa, o governo também não é limpo. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, e é uma discussão muito séria, e é nisso que eu defendo, é nisso que eu acredito. Então, Fábio, hoje eu não estou preocupado se o PT vai com o PMDB, ou com o PSD,
Não, eu defendo que o PT vá sozinho, ou melhor, que se rearticule com partidos que têm uma identidade, partidos que têm um pensamento de justamente enfrentar os grandes problemas da nação. Ontem mesmo foi divulgado que as 8 pessoas mais ricas do mundo têm o equivalente a 50% do que a população pobre do mundo tem. Então, isso prova que não tem jeito, né? Você enfrentar os grandes problemas é enfrentar isso, é dizer, olha, não dá para 8 pessoas viver na extrema riqueza e a gente conviver com a miséria, né? Isso precisa ser colocado na mesa, senão não vale a pena fazer política. Se a gente faz política para discutir, definir migalhas, enquanto as estruturas maiores de poder, elas se mantêm, eu acho que a gente está se enganando. Então, não vale a pena qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa fazer um debate mais profundo e as alianças, e aí entra a reforma política, que é uma bandeira que nós sempre defendemos. Infelizmente, com esse Congresso Nacional, nós avançamos muito pouco ou quase nada, que é justamente acabar com essa quantidade de partidos no país, que virou uma mesa de negociação, um balcão de negócios, né? É impossível imaginar mais de 30 partidos, quase 40 partidos no Brasil. Quer dizer, não tem debate ideológico, não tem construção de nada. Bom, eu te apoio para ganhar um carguinho. Então, desse jeito, não tem jeito, né? É isso que eu acho que a gente precisa gastar energia e fazer as grandes mudanças que o país precisa. Pois é, como esperar uma reforma política se os políticos que decidem isso parece que não querem a tal reforma política, né? Então fica realmente, né, difícil e complicado. Como a senhora projeta aí 2017, acredita que será um ano de muitas mudanças, principalmente na esfera federal? Eu acho que será um ano muito duro, né? O que está se desenhando, especialmente aqui tratando da reforma da Previdência, que já está em pauta, né, e deve iniciar, então, toda a votação agora em fevereiro. Uma mudança muito dura e que vai atingir o andar de baixo, não o andar de cima, né? Que é justamente o que eu falava anteriormente. Ou seja, as filhas dos militares continuam com aposentadorias milionárias, os governadores continuam se aposentando, e nós continuamos com um sistema previdenciário que vai punir quem trabalha, né? Praticamente acaba a aposentadoria para 70% dos brasileiros. Eu já tenho ouvido, inclusive, profissionais dizendo, se isso for aprovado, eu não vou pagar a aposentadoria, eu vou depositar um valor todo mês na poupança, porque isso é mais seguro e é meu, é mais garantido. Porque a aposentadoria, se vai para 65 anos hoje, o cálculo que as pessoas fazem é que até se aposentar, nunca vai chegar a sua vez. Então, é um cenário muito duro e eu acho que é uma medida que ela não seria necessária para enfrentar os problemas da Previdência, desde que se enfrente a sonegação, que chega à casa dos 300 bilhões anuais, né? Então, dá para enfrentar o déficit da Previdência, muito embora ele seja questionado também hoje, né, porque tem toda a seguridade social também aí colocada, e nós temos em torno de 148 bilhões, enquanto que a sonegação chega a 300 bilhões ano. Portanto, há outras medidas a serem adotadas sem mexer naquele direito sagrado da população que trabalha, né? E a gente sabe, no caso das mulheres, dos agricultores, dos professores, aumentar para 65 anos de idade a aposentadoria é dizer, não, ninguém vai se aposentar mais nesse país. Então, eu acho que é extremamente arbitrário. Esse vai ser um tema, inclusive já a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, já declarou greve geral a partir do dia 15 de março, e convocando a todas as demais categorias para se somarem também a essa greve. E além da CNTE, todos os sindicatos e confederações
já estão se posicionando contra. Veja que não é contra enfrentar o problema do déficit, é contra as medidas que não enfrentam o problema onde tem que mexer, que é justamente nessas situações que eu falava. Então, essa é algo que vai movimentar o país todo, né? Eu acredito que vai ser o grande tema de 2017, mas também entra todo o debate da reforma trabalhista, que também vem com força e vem de uma forma também muito desigual, porque você jogar a responsabilidade para negociação direta entre patrão e empregado, sem a negociação de categorias, significa implantar o modelo americano, que é cada empresa um sindicato. E isso também é extremamente perverso se pensar a correlação de forças que o trabalhador tem na sua empresa para negociar direto com o patrão e não mais ter a sua entidade representativa de classe. Então, isso vai se sobrepor à consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Portanto, o negociado sobre o legislado também vem com força e é algo que preocupa, né? Ganhar por hora trabalhada, sem direito a décimo, férias, fundo de garantia, é uma medida que, na minha avaliação, ela vai ao encontro da concentração de renda e não da distribuição de renda, que é justamente fortalecer aquela tese dos 8 mais ricos continuar mais rico e a população, de uma forma geral, distribuir as migalhas. Então, eu acho que esse é um problema que nós vamos enfrentar e, é claro, o grande problema da economia brasileira, né, que chega, a previsão da OIT é chegar a quase 14 milhões de desempregados. Isso porque nós temos um processo que iniciou no ano passado, né, que vem desde o segundo turno da eleição de 2014, um processo de deslegitimação e de destruição de um governo eleito e que culmina com o golpe para retirar a presidenta eleita com 54 milhões de votos, e isso, claro, que causa uma insegurança jurídica tremenda. Hoje o mundo inteiro olha para o Brasil e pensa o seguinte: bom, mas esse país de fato dá para investir? Quais são as condições jurídicas que nós temos, uma vez que mesmo no processo eleitoral, né, se passou por cima e se tirou uma presidente da República. Então hoje tem reações no mundo inteiro, na Europa, né, tem reações na América Latina, e não são só em países governados pela esquerda, mas em países governados por diferentes composições políticas, mas que têm no respeito à democracia um princípio fundamental. Então, acho que o cenário para 2017 é um cenário de combate a todas as formas arbitrárias de desmonte da democracia. Porque a democracia, ou você aprende a conviver com ela e enfrentar que eu posso ganhar uma eleição e eu posso perder, mas eu tenho que conviver com a democracia e exercer o meu papel de crítica, mas também o meu papel no sentido de melhorar a vida das pessoas, ou então eu vou contra a democracia e tem que ser do jeito que eu quero, né? O que aconteceu no Brasil é isso, é não aceitar que você perdeu uma eleição, né, e tem que destruir esse processo para colocar quem eu quero. Então, eu acho que isso é muito ruim, né? A gente não pode trabalhar dessa forma. Você veja, Fábio, que eu sou deputada há 6 anos na Assembleia e não elegi o meu governador, mas muitos projetos eu voto a favor por entender que são projetos que vão melhorar a vida das pessoas, né? Então, cabe a crítica, cabe a oposição, mas tem momentos que você diz, olha, isso aqui é bom, tem que reconhecer, né? Como foram os recursos do Fundão destinados aos municípios, né? Sem necessidade de contrapartida por parte das prefeituras e sem ter que devolver. Então, é um recurso bom que ajudou os municípios a estruturar.
as diferentes áreas, a saúde, a educação, as obras, né, pavimentação, enfim, nós votamos a favor do projeto, né, foi por unanimidade, mas fazendo debate do que deveria, inclusive, ser incluído nesse projeto que o governo mandou. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar, de forma mais responsável. Infelizmente, o Congresso Nacional trabalha muito a partir dos interesses privados e pessoais. E aí não tem interesse coletivo que sobreviva, né? Não tem interesse coletivo que sobreviva e não tem Constituição que sobreviva. Então, por isso que eu vejo 2017 como um ano muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita esperança que o povo brasileiro consiga fazer a leitura do que está acontecendo, se posicionar e também lutar contra todas as formas arbitrárias que vão prejudicar a vida do nosso povo. Deputada, bom dia. É Carol Bonner que está falando. Nós temos aqui uma participação do João Kunzler. Ele diz: toda hora mudando de partido ou criando partido sem ter uma visão do que ele defende por picuinhas. E ele completa: isso é verdade, deputada. Quem não tem uma ideologia não tem capacidade de administrar um país, um estado ou um município. E eu gostaria de perguntar para a senhora, chegou a hora de o Oeste ter o seu governador? Então, primeiro quero cumprimentar a Carol e também o João, né, o nosso participante, ouvinte. Olha, João, é um debate sempre muito difícil de fazer e eu até brinco às vezes que eu vou ter que ajudar na campanha do voto pelo Oeste. Por que eu falo isso? E vejo que é contraditório esse debate. Porque os problemas da educação aqui do Oeste, eles são os problemas da educação do Sul, do Norte, do Planalto Serrano, enfim. As mesmas escolas com estruturas precárias aqui a gente encontra em todas as regiões. Mas o fato é que, mesmo fazendo essa análise, eu tenho que concordar que, infelizmente, o Oeste de Santa Catarina nunca conseguiu eleger um governador, né, aqui da nossa região. E é claro que isso também tem uma influência. É óbvio que quando você tem governadores que são de uma determinada região, tradicionalmente, na cultura política histórica, nós temos a destinação de mais investimentos e, obviamente, a construção do poder regional se fortalece na medida em que você tem um governador de Florianópolis, e que não tivemos poucos, né? Tradicionalmente nós tivemos muitos governos do litoral catarinense, da capital Florianópolis, de Joinville, e também agora nós temos de Lages. Chegou até Lages, mas não chegou até o oeste de Santa Catarina. E eu acho que é um debate que é muito importante fazer. Quando essa campanha ela foi iniciada, foi divulgada, inclusive ela ainda está colocada na rua, né? Eu disse o seguinte: nós temos que ter cautela, mas a gente precisa fazer o debate sim. Porque eu que sou de Chapecó e a gente defende muito a nossa região, oeste Santa Catarina, a gente se depara com muitas situações, como por exemplo, é um debate que eu tenho feito e levantado o problema, o hospital regional, né? O hospital regional é um dos hospitais melhores administrados no estado de Santa Catarina, no entanto, proporcional ao recurso que os outros regionais recebem, o nosso recebe o valor 30% em relação aos demais. Então, como é que você explica, né? Hospital Regional do Oeste, as nossas rodovias, como é que você explica que depois de 50 anos nós tivemos uma universidade? Então, se a gente olhar toda a condição de infraestrutura, mesmo a logística catarinense, né, a situação das nossas estradas, a necessidade que temos do escoamento da produção vindo milho do Mato Grosso, pensando uma outra alternativa, o aeroporto de Chapecó, que já não é um aeroporto municipal, ele é um aeroporto que atende no mínimo 3 estados brasileiros e ainda a divisa com o nosso país vizinho aqui, a Argentina, os hermanos, né? Todo esse grande território, e nós temos um aeroporto que não pode ter novas aeronaves
e voos porque precisa retirar o terminal de passageiros, ampliar a pista, enfim. Então, quando você começa a colocar na mesa todos os problemas da nossa região, que são inúmeros, você começa a dizer, bom, está na hora do Oeste eleger um representante, né? Agora, é claro que é um debate muito delicado, como eu falei, muito difícil, porque daí também não é eleger qualquer um, né? Não é porque é do Oeste que vai fazer milagre. Agora, uma outra situação, deputada. Tudo. Pode falar. Uma outra situação. Falando sobre essa campanha, né? E muitos entendem que ela é necessária. A senhora falou, não pode eleger qualquer um, é preciso levar, né, muito a sério isso tudo. Eu pergunto quanto à legalidade de uma campanha dessas, porque não há no Brasil voto distrital. Pode ser feita uma campanha por determinados candidatos de determinadas regiões no universo catarinense como um todo? Eu falo no âmbito da justiça eleitoral? Você lembra, Fábio, que uma vez as entidades empresariais já puxavam o voto pelo Oeste, né? Em relação aos parlamentares, né? Nós já tínhamos isso no passado, depois não teve mais, essa campanha parou e agora ela volta. Eu acho que, do ponto de vista político, se levanta um debate necessário, né? Um debate necessário que é o modelo da representatividade que a gente tem. Muito embora a gente tem que ter o cuidado que é aquilo que eu falava, o voto ele não é só territorial, os problemas também são do Estado todo e do sistema que foi se criando na saúde, na educação, nas rodovias, né, enfim, em todas as áreas. Do ponto de vista legal, eu acho que não há um impeditivo legal de se fazer uma campanha dessa, mas do ponto de vista operacional, prático, é muito mais, eu diria que é um debate muito mais político, né, porque ele não se operacionaliza na medida em que o nosso voto, ele é o voto proporcional, né, voto proporcional, nós não temos o voto distrital, esse modelo de cada região eleger. Que também há vários questionamentos, eu também sou contra o voto distrital, eu acho que se você elege, não vou aqui usar a palavra, me perdoem, mas é só para ilustrar, né, você elege um cidadão, você elege um bandido que é da tua região? Não, você não elege um bandido que é da tua região, né? Então tem outras coisas aí que passam pelo histórico do candidato e tal. Mas isso é o debate que aí a política tem que fazer. Eu acho que as entidades, quando levantaram essa bandeira do voto pelo Oeste, é justamente porque sentiram que o Oeste precisa de mais atenção. Eu acho que é esse o recado que se quer dar. O Oeste precisa de mais atenção e, historicamente, nós nunca elegemos ninguém do Oeste de Santa Catarina. Portanto, há uma dívida com o Oeste, uma dívida política, e nós temos capacidade de administrar esse Estado. Ponto. Acho que é isso. Agora, do ponto de vista da operacionalização, eu até, quando eu vi a propaganda, disse, bom, como é que isso pega lá no Sul, se você quer eleger um governador, né? Não é que o Sul vai ver, bom, nós vamos eleger alguém pro Oeste? Não. Como é que isso repercute lá no Norte? Lá no Planalto Serrano. Então, você veja que uma campanha dessa também ela tem limites do ponto de vista de quem se pensa uma eleição vitoriosa, certo? Então, mas eu acho que é um debate necessário e a gente tem que fazer sim. Eu defendo que se faça, mas com esses cuidados para a gente não cair numa ideia de que isso salva tudo, né? Só eleger alguém do Oeste não salva tudo. Nós precisamos discutir que modelo nós queremos para a gestão pública catarinense. Por exemplo, um governador do Oeste vai manter as agências de desenvolvimento regionais? Não vai manter? Isso é um debate que me interessa fazer. Vai manter essa desigualdade no trato dos hospitais regionais? Bom, se ele manter, então não importa se é do Oeste, porque nós vamos continuar sendo discriminados. Então, acho que é esses debates que a gente precisa fazer e colocar na mesa. Mas eu acho que é um debate que vem para provocar e a gente precisa entender esse recado também. Muito bem, deputado, obrigado pela entrevista. Conversaremos em outras oportunidades. Tenha um bom dia, um bom trabalho.
Obrigada, Fábio, um grande abraço, fique com Deus, uma ótima semana para ti, para Carol, e um grande abraço a todos os ouvintes que participaram também. Que Deus abençoe, uma ótima semana e que Deus nos abençoe para ter um ano muito melhor do que foi o ano de 2016. Obrigada e tudo de bom. Obrigada, deputado. Um abraço. Último intervalo do programa, voltamos com o destaque final na sequência. Chapecó Notícias.